Nesse último domingo, dia 5 de julho, foi realizado na Grécia o referendo convocado pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras, chamando todo o povo grego a votar se aceitavam ou se repudiavam o ultimato dado pela Troika na última terça-feira. O resultado desse referendo foi uma vitória retumbante do não aos ajustes, 62% da população a nível nacional contra só 38% votando a favor do sim. Segundo dados oficiais, teve uma alta votação de trabalhadores e jovens nos bairros operários da capital Atenas, como Keratsini, Niqueia. Praticamente 3 de cada 4 trabalhadores repudiaram os ajustes da Troika votando pelo não, e mais de 85% da juventude grega também votou pelo não. Claramente, para nós, isso expressa um pronunciamento político categórico de jovens, de trabalhadores, desempregados e aposentados em toda a Grécia contra os acordos que quer impor a Alemanha de toda forma e os ajustes que estão sendo exigidos pelo FMI, pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia, conhecido pela Troika. Politicamente, esse referendo expressa também uma derrota importante da Alemanha, que encabeçou uma campanha reacionária na última semana para que o povo grego fosse obrigado a votar pelo sim. Não só a Alemanha, mas também os partidos, os principais partidos do regime burguês dentro da Grécia, como a social-democracia grega do PASOK, a Nova Democracia e o Partido Liberal Topotami, que fizeram a mesma campanha internamente, também saem bastante debilitados politicamente, e que pelo vértice oposto, da segunda vez em menos de 6 meses, que o Syriza promove uma derrota eleitoral desses partidos que constituíram durante décadas a espinha dorsal do regime bipartidário na Grécia. O Syriza se fortalece relativamente depois dessas votações, pelo seu primeiro-ministro ter encabeçado a campanha pelo não. O primeiro resultado político do referendo foi a renúncia do líder do partido da direita na Grécia, o Nova Democracia, e também uma reunião convocada às pressas pela chanceler alemã Angela Merkel, junto com o presidente da França, o François Hollande, para essa terça-feira, para decidir os rumos das negociações junto com a Grécia. Dificilmente a Alemanha vai poder aceitar um acordo nessa semana, justamente porque isso implicaria reconhecer a derrota no referendo, depois de toda a campanha pelo sim, que foi realizada na semana passada, e enviar sinais de fortalecimento a todos os partidos anti-austeridade que vão disputar as eleições na Europa nesse ano. A saída da Grécia do euro, que é uma possibilidade discutida por vários analistas, também é uma saída difícil de ser aceita pela Alemanha, por 2 razões principais. A primeira delas é que isso implicaria já uma perda de 45 bilhões de euros para o Banco Central alemão, que tem dívidas na Grécia, e também, geopoliticamente, pelo fato de que a Grécia é a principal via de acesso dos imigrantes do Oriente Médio, principalmente refugiados da Síria e imigrantes da Turquia, no caminho para a Alemanha. Essas 2 razões dificultam uma saída da Grécia do euro, mas isso não pode ser descartado de maneira nenhuma, sendo que toda a chantagem e as imposições da Troika e da Alemanha na última semana foi justamente para ameaçar a população grega desse desenlace. Se desde a semana passada o Alexis Tsipras tinha se mostrado disposto a aceitar toda a austeridade imposta pelo FMI e pelo Banco Central Europeu em troca de um refinanciamento da dívida, logo depois do referendo ficou claro que o primeiro-ministro do Syriza segue com a sua mesma estratégia de tentar negociar os melhores termos para continuar pagando a dívida. Nas suas primeiras declarações, ele deixou claro que quer utilizar o resultado do referendo como um voto de apoio à sua estratégia de negociação, contradizendo todo o pronunciamento contundente da Grécia contra a austeridade. Não à toa, uma das primeiras declarações, o primeiro-ministro tinha dito que não há nem vencedores nem vencidos no referendo, esvaziando o conteúdo político do que foi a votação, e também que o mandato que ele tinha recebido não significava uma ruptura com a União Europeia, nem mesmo com a Troika, mas significava um fortalecimento do seu poder de negociação. Então está claro que a estratégia do Alexis Tsipras, desde o dia 20 de fevereiro, vem sendo fazer acordos e ceder cada vez mais às exigências da Troika, vai ser o tom da sua negociação amanhã na reunião do Eurogrupo. A política do Syriza de se apoiar no referendo para negociar uma austeridade moderada com a Troika se opõe às aspirações da ampla maioria dos votantes que nesse domingo se manifestou pelo não.
Essa disposição do Syriza é fruto de uma estratégia reformista que acredita que é possível sim conseguir um acordo que beneficie tanto os credores da União Europeia quanto a população na Grécia, o que não passa de uma ilusão, como já ficou provado durante esses 6 meses em que mais e mais ajustes são exigidos. Então, para evitar que o governo do Syriza utilize esse pronunciamento categórico da população contra os ajustes a favor de seguir negociando uma dívida impagável, é preciso a organização e a mobilização da classe trabalhadora e do povo gregos para dar um verdadeiro não à chantagem imperialista e aos ajustes da Troika. É necessário romper imediatamente as negociações com a Troika e impor um plano de emergência que comece pelo não pagamento da dívida externa, pelo cancelamento de todas as privatizações que foram feitas pelos governos anteriores e também pelo governo do Syriza, a abolição dos impostos indiretos à população e a imposição dessas tarifas aos grandes capitais, à população rica, e também a reincorporação de todos os trabalhadores demitidos aos seus postos de trabalho. Nós também achamos que, frente ao fechamento dos bancos e ao sofrimento da população, é necessária uma medida defensiva dos trabalhadores, que seria a nacionalização de todos os bancos sob o controle dos trabalhadores e dos usuários, assim também como a expropriação de todos os bens e capitais daqueles empresários que lucraram até agora com uma dívida fraudulenta e que vem sendo negociada com a Europa por todos os governos anteriores da Grécia. O povo grego não pode ganhar essa queda de braço sozinho. Para nós é necessária a mais ampla campanha de solidariedade internacional ao povo grego contra a austeridade imposta pela Troika. As forças da esquerda, as organizações de direitos humanos e os sindicatos da América Latina e da Europa têm que romper com seus governos e se mostrar solidariamente ativos ao povo grego. Inclusive as forças de esquerda na Europa, como o Podemos, que hoje é responsável pelas prefeituras de Madrid e de Barcelona, tem que colocar todo o seu poder de convocatória a serviço de mobilizações nas ruas em defesa do povo grego e contra a austeridade. Nós achamos que somente assim, com essa profunda solidariedade de classe internacional, é possível colocar de pé também a grande classe operária grega que nos últimos anos protagonizou mais de 30 greves gerais e que é capaz, com seu movimento independente, de derrotar a Troika e a Alemanha.